A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta depois de um mês ou mais sem podcast. Estamos aqui no 5º episódio. Se eu não perco as memórias, não tenho Alzheimer ainda, 5º episódio. E eu queria começar pedindo perdão. Infelizmente não deu para a gente fazer a transmissão ao vivo hoje, porque parece que o departamento está sem dinheiro e não pagamos a conta de internet. É isso mesmo. Tô brincando, gente. A gente tá ainda com o estúdio improvisado e aí precisa de muita coisa ainda aqui para arrumar. Mas quem sabe em breve, na semana que vem, na sexta-feira, a gente tá aí com vocês, ao vivo, conversando e tudo mais. E hoje, continuando a linha dos nossos, conhecendo os nossos departamentos da nossa igreja, nós estamos agora no nosso departamento. Departamento de comunicação, meu amigo. Agora sim, hein? Agora eu respeito. Departamento de Comunicação, e eu trouxe hoje o meu chefe, Gilvan Clay Costa, o coordenador geral do Comadege, Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus do 2º Distrito, e o antigo, ou primeiro coordenador desse departamento, pastor Elton Fonseca, aquele que não é nada conhecido aqui desse podcast. Sejam bem-vindos, meus irmãos, de novo. Prazer estar participando aqui do outro lado da bancada, né? Sempre fico ali atrás. Gratificação aí de estar podendo estar sendo entrevistado hoje pelo magnânimo Alisson. Bem-vindo, pastor. Estar aqui é sempre muito bom, né? Saudar todos os irmãos aí da nossa igreja. Que Deus possa abençoar esse trabalho e prossiga, né? Infelizmente hoje não deu para ser ao vivo, né? Mas fica aí também, né? Se foi o problema da conta, né? Que é brincadeira, tá, pessoal? Mas vamos aumentar a arrecadação desse departamento, né, Alisson? Sim, meus irmãos. Foi a conta assim. Inclusive, já estou aproveitando essa oportunidade para fazer aquele apelo. Música triste, editor. Aquele velho apelo de sempre. Eu sei que nós estávamos sem conteúdo, mas eu queria dizer que foi por causa do Congresso de Jovens, que envolveu todos nós aqui do departamento. Mas, meu irmão, você está vendo a nossa luta. Por favor, nós suplicamos que você nos ajude com a sua oferta, com o seu compartilhamento, com a sua curtida, que, se Deus quiser, esse podcast, esse programa aqui, vai ser bem melhor. E a gente está fazendo aqui para você. Não esqueça que isso aqui é para você. Então, nos ajude. Manda o Pix. Hoje é tudo no Pix. Manda aquele Pix para a gente, que a gente vai usá-lo muito bem, viu? E aí? Hoje nós vamos conhecer nosso incrível departamento de Comadege, que é enorme. Nós temos muitos equipamentos de última geração, só que não, mas nós fazemos nosso trabalho do jeito que nós podemos. E aí eu queria começar com o pastor Elton. Pastor Elton, inclusive, eu acho que está sendo cotado para ser apresentador do programa, viu? Está vendo que muitas vezes eu não reclamaria, não. Não, deixa para lá. Tem muita coisa, hein, pastor? Com certeza. Pastor, o senhor foi o primeiro coordenador da Comadege aqui do 2º Distrito? Sim, fui o primeiro, né? Inclusive, dei até um resumozinho, né, daquela outra vez que nós viemos, né? Sim. Quando a igreja, né, foi emancipada, eu dirigia a congregação Emanuel, né, Santo Afonso I, e a gente tinha lá um blog, né, a gente já procurava usar, né, as mídias, né, para auxiliar, né, na gestão e também na propagação do evangelho, né, porque a gente tem que usar sempre os meios disponíveis para fazer aquilo que o Senhor nos deu. E quando o pastor Francelino assumiu, né, alguém foi lá e fuxicou para ele, né, que a gente tinha esse blog, mostrou para ele, ele gostou, aí ele nos chamou, né. Já estava como dirigente da congregação, também como o 2º secretário da igreja, né, e ele pediu para a gente acumular essa função, né, que nós seguimos, né, nela. Eu não me recordo aqui agora, mas pelo menos acho que de 2010 a 2015 ou 2016, eu não me lembro agora qual foi o ano que eu saí do departamento, porque eu já estava também no departamento de mocidade quando eu saí. É muita coisa. E naquele tempo lá, pastor, o que tinha de equipamento assim do departamento?
Tinha muitas câmeras, muitas... Deixa eu ver aqui, deixa eu contar no dedo. Tinha nada, né? Quando nós assumimos o departamento não tinha nada porque ele não existia, simplesmente não existia, né? Nós contribuíamos para o departamento de comunicação da igreja no 1º distrito, né? Lá, a igreja, lá sim, tinha, né, vários equipamentos, câmeras, tinha tudo, mas quando nós íamos para cá, entramos zerado, né? Sem nada, tivemos que começar do zero, né? Na verdade, nós não tínhamos nem e-mail, né? Nem as coisas mais simples, imagine equipamentos. Tinha essa questão, por exemplo, do departamento de comunicação hoje é praticamente fundamental nas igrejas, né? Sim. Tem igreja, inclusive, que ainda não tem esse departamento. Esse departamento foi criado já logo no início mesmo, na emancipação da igreja, ou já veio de uma coisa lá do 1º distrito que tinha? Sim, já, como eu te falei, né? Tão logo que a igreja foi emancipada, né? Na primeira reunião, né? Aliás, não na primeira, né? Mas nas primeiras reuniões o pastor já entendeu, né? Nosso pastor é um pastor visionário, né? Que entende as necessidades, né, da igreja, né? Ele já viu a necessidade que havia o departamento de comunicação, né? E por isso já teve essa preocupação, né, de nos nomear como o coordenador geral do Decomadege, né? E então desde lá a gente tentou fazer alguma coisa, né? E foi desafiador porque a gente não tinha nada. A nossa arrecadação como regional da igreja em Rio Branco, à época, era pouco mais do que R$500, né? Mesmo, né, lá em 2010, R$500 valendo um pouquinho mais do que vale hoje, mas para um departamento, né, onde todos os equipamentos são de altíssimo valor e para você que não tinha nada, Caríssimo. Era praticamente impossível, né, fazer algo, né? Mas nosso Deus é Deus de impossíveis e deu certo. Amém. E o nosso irmão Gilvan Clay, queria dizer para vocês, gente, que o Gilvan Clay tá um foco na cara dele aí. Bota um foco na cara dele. Ele tem essa cara de zangado, gente. Cara fechada, assim, cara de mal. Mas ele é uma ótima pessoa. Uma maravilhosa pessoa. Isso é feio, né? Só você chegar perto dele, dar um abraço nele, que no instante ele vira seu amigo. Entendeu? Não fique longe do nosso coordenador de departamento por causa da cara dele. Você vai surpreender, viu? Nem leve para comer em casa, que ele come muito. Nem tanto. E aí, meu coordenador? E o senhor assumiu quando esse departamento trabalhoso que é? Deu muito trabalho para o senhor? Na verdade, eu assumi um dia desse, né? Um dia desse. A gente está com, creio que é 3 anos à frente do departamento. Mas eu comecei a trabalhar no departamento em 2016, que foi quando o Elton saiu e assumiu o presbítero Adriano. Ele que assumiu aí a continuidade de estar levando o departamento para frente. E ele me chamou para trabalhar com ele. Na época eu era o vice-coordenador. Ele era o coordenador e eu era o vice. Né? E de lá para cá a gente vem aprendendo, sofrendo. E nesses últimos anos aí apanhando mais um pouco na frente do departamento, sendo chamado de caloteiro, né? Por não ter pagado a internet. Mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Ele não é caloteiro não, gente. É internet, porque ele é equipamento mesmo. A conta tá paga. Inclusive é um grande desafio, né? Aqui que o departamento de comunicação sem a internet é difícil, né? E a nossa região aqui do 2º distrito foi também uma das grandes primeiras barreiras que nós enfrentamos ali. A primeira é que nós nem tínhamos sedes, né? Então, como a gente não tinha uma sede, então a nossa sede era provisória lá na Baguari. Aí lá na Baguari não tinha, né, internet e nem tinha como colocar, né? Então ficou bem restrito, né? Só foi melhorar um pouquinho quando nós fizemos a nossa sede provisória ali na Rua Triunfo, né, da administração. Aí sim nós colocamos um ponto de internet e de lá nós começamos a montar, né, alguns protótipos, né, que foi o nosso site, a web rádio. E quando conseguimos nos transferir ali para a Cidade Nova, né, a sede ali na Cidade Nova, onde nós ficamos de 2012 até 2019,
Aí foi quando nós conseguimos fazer os primeiros cultos transmitidos, né? Na época só pela web rádio, né? Porque a internet ainda é assim, inclusive até hoje, né, Gilvan? Foi uma dificuldade imensa trazer a internet aqui para o prédio aqui do Val Camilo, mesmo nós estando aqui praticamente no centro da cidade, mas as empresas de internet aqui de Rio Branco são uma bênção, né? Na verdade, eu acho que a gente está transmitindo mesmo com uma qualidade bem melhor, acho que está com um ano, que quando chegou a fibra óptica aí passando aqui próximo ao nosso templo, e nós conseguimos melhorar, né? Porque até então a nossa internet nem de fibra Óptica, né? não. Era Era DSL, rádio, né? era rádio. DSL. A nossa internet era rádio, né? Não era nem a cabeada, era rádio. Então a qualidade era Qualquer tempo de chuva, então. péssima. Fui muito cobrado pelo nosso pastor. Ele Misericórdia. chegou uma vez para mim dizendo que tinha que melhorar porque ele não conseguia se identificar na transmissão, né? Mas é porque a internet Quando ela ele não, começava não a ajudava, cair. ela não ajudava. Se a gente fosse falar a verdade pra ele, hein, pastor? Ó, pastor, começa pela internet, o Mas- resto é assim. Esse problema de cair começa desde quando você escolhe um coordenador vascaíno, né? Para ser... Negativo. É Pra ser Vasco da coordenador Grana geral. agora. Vasco da Grana. Gilvan, e aí o departamento conseguiu adquirir alguns equipamentos aí e veio o canal do YouTube, né? A gente não tinha um canal do YouTube antes, né? Era só o Facebook, se eu não me engano, que fazia transmissão. Na verdade, a gente já tinha um canal de YouTube, eu acho que desde o tempo do Elton. Desde 2010. Só que não era... apesar de, se você olhar, você vai ter vários vídeos. Inclusive, nós temos um vídeo hoje que é o que tem mais visualização. Tem 35 mil visualizações, que é uma pregação do nosso pastor presidente. Mas naquele tempo ainda não tinha a questão do envolvimento, né? Eu me lembro-me Engajamento. quando o presbítero Adriano assumiu, na época eu acho que era diácono ainda, e eu com ele me passou a questão do YouTube. Eu acho que o YouTube tinha uns 10 inscritos. Era muito pouco, né? Uhum. Mas já tinha bastante conteúdo, né? O departamento com o pastor Elton ele já alimentava, né? Congressos, louvores, momentos de louvor, tudo já tinha lá. E o que nós fizemos foi só um trabalho de tentar envolver com que os membros mesmos da nossa igreja começassem a visualizar, né? A dar mais visualização. E até hoje ainda, apesar de tudo que as nossas transmissões ao vivo, que hoje é com qualidade bem melhor, o nosso próprio programa, né? O nosso podcast, nós hoje ainda não chegamos ainda a 1.000 inscritos. Uhum. Apesar de que teve um bom aumento, mas ainda é irrisório para o tamanho que é o nosso segundo distrito. Apesar de não ser um campo grande, mas tem bem mais membros do que 1.000, né? Uhum. Mas também naquela época lá o YouTube não era bem movimentado ainda. Eu lembro que começou para 2012, 2014 ali que eles começaram a remunerar também o pessoal, aí que o YouTube veio crescer mesmo. Mas naquela época, até 2016 ali, o que bombava mesmo era o Facebook. Até onde eu lembro. Sim, a gente usava mais o Facebook para postar imagens, né, as fotos dos eventos que eram realizados. Não faz muito tempo que a gente se adequou à questão de transmitir, né? Lá no princípio, ainda quando a nossa sede ainda era lá na Cidade Nova, nós transmitíamos já os cultos, mas com uma qualidade bem inferior, e era no Facebook, né? Era no Facebook, não era no YouTube. Mas os desafios, cada ano que passava, né, ia crescendo. Como o pastor Elton falou, quando ele assumiu, tinha o site e a web rádio. A internet, naquele tempo ainda a gente não tinha condição. Quando eu falo a gente, não é a igreja, né, mas a cidade toda. As pessoas não tinham grande acesso à internet. Então, o que dava para transmitir era via a rádio, né, a web rádio. Inclusive, nós estamos trazendo de volta agora a nossa web rádio. Faz a propaganda Em breve vai ter aí toda uma programação aí com programas cristãos produzidos pela nossa igreja. E a ideia é que no futuro a gente possa contratar um horário aí numa FM da vida aí. Aleluia. Então os desafios sempre foram grandes, né? Para vocês entenderem com relação ao problema de internet,
né? Quando nós assumimos, eu postava tudo de casa, né? Uhum. E a minha internet, à época, era super mega power, né? Um mega, né? De velocidade, né? Em 1900 Então, antigamente era pois é, em 2010, para entender, né? Só que nos grandes centros, né? Inclusive em próprio Rio Branco, nos locais mais apropriados, né? Tinha uma internet bem mais veloz, né? Só que aqui o segundo distrito, né? Sempre teve esse problema, né? De internet, o que dificultava muito, né? A transmissão e o trabalho do departamento de comunicação, que é um trabalho que depende muito, né? Então, o que nós fazíamos, né? Como a gente não tinha e nem tínhamos materiais nem condição, então geralmente a gente gravava o culto e depois publicava, né? No YouTube, né? Então vocês vão ver lá que tem os congressos, as cantatas, né? Que a mocidade fazia. Tem muitos vídeos antigos lá desde 2010. Tem né? as pregações também que era gravada para o programa, né? Que Sim. passava na TV Rio Branco. Pregações específicas, né, voltadas apenas para o nosso público. Então, a gente usava esse mecanismo, né, e geralmente esses vídeos demoravam aí horas, né, para fazer o upload, né, colocava à noite e ia ver no outro dia né, aí foi muito, mas é assim, né, vai evoluindo, vai tudo melhorando. E falando em evolução, pastor, o que o departamento de comunicação era na sua época lá? O que ele tinha, o que ele fazia, se tinha fotógrafo, o que era lá? Ou era só um data show, que eu lembro de uma história aí que como eu falei, né, o departamento começou do zero, nós não tínhamos nada, até a arrecadação era uma arrecadação pífia, né, mas com a ajuda da igreja, né, o pastor sempre teve essa visão, logo de imediato a igreja colocou alguns programas na rádio, né, franqueado pela própria tesouraria da igreja, né, depois montou um programa de televisão, né, na TV Rio Branco, né, que nós ajudávamos nessa questão, né, do programa, que era gravado, né, não era ao vivo, né, era gravado e editado e passava todas as sextas-feiras na TV Rio Branco, e com as nossas ações, né, nós fazíamos muito trabalho de acompanhamento nas congregações, né? Nós iniciamos, talvez isso também tenha ajudado a melhorar um pouquinho a arrecadação. Então sempre a gente cobria aniversários dos dirigentes, congresso nas congregações. Nós compramos, né, uma câmera filmadora na época, né, uma Panasoniczinha, nós fomos comprar lá na Bolívia, né? Depois vocês apagam isso aí, né? Nós fomos lá, né? Porque aqui não tinha como comprar, né? Eu lembro na época compramos, foi R$2.000, né? Era algo assim extraordinário, né? Comprei, né? Inclusive no meu cartão próprio mesmo, né? Graças a Deus a gente conseguiu juntar um dinheirinho e comprar, e com essa câmerazinha nós fizemos misura, né? Era uma câmera que não era profissional, obviamente, mas se você pegar R$2.000 em 2010, né, juntando aí o período de inflação, hoje seria equivalente a uns 10 mil, né, mais ou menos, né, que é o que deve estar uma filmadora, né, mais ou menos do top daquela, né. Compramos também uma Nikon, né, uma câmera fotográfica, e nós tínhamos o irmão Márcio, né, que não congrega mais, como diz outro, não está mais entre nós, mas não é porque ele morreu, né, agora ele saiu da cidade, né? Se não me engano, está até em Cruzeiro do Sul, né? E ele era uma benção, né? Ele botava a câmerazinha aqui do lado, né? A filmadora e a câmera de tirar foto, e ele saía, né? Tanto nas atividades da nossa sede, né? Quanto nas atividades nas congregações. E isso deu um impulsionamento, né? Para a igreja, né? É tanto que nós temos também uma conta no Flickr, né? Que tem lá fotos, né? E ele não tinha pena de tirar foto, né? E eu também não tinha tempo para estar selecionando foto. Então eu sabia, do jeito que vinha, a gente só compactava, né? Que era para diminuir, né? O tamanho, né? Para não demorar tanto para postar e também não ocupar muito espaço, né? E colocava lá, né? Então, se você
quem conhece, né, esse mecanismo, que a gente usava o Flickr, porque o nosso site ele tem a Templande, né, tem o formato de blog, né? Então o Flickr disponibilizava aquela ferramenta de slides, né? Então a gente só copiava de lá, colava, né, na atividade, né? Então quem estava visualizando podia ver ali naquela modalidade de slide, né? Que era bem mais prático, né, para quem estava assistindo. E aí, o Gilvan... Eu acho que, se eu não me engano, eu vi essa conta do Flickr, mas tem muita conta lá. Deve ter uns 10 mil mais fotos lá. Sim. Na verdade, eu acho que tem muito mais. Tem, né? Eu acho que tem umas 100 mil fotos. Povo bonito. Acho que tem foto lá, eu acho que é desde 2013. A primeira postagem, eu acho que é 2013. Não, ou 2010. 2012. 2010. A primeira postagem de 2010. Vamos tirar a dúvida depois. Se tem é porque deletaram. Se não tem. Então, acho que o coordenador atual tá... Nada, o coordenador atual tá bom. Atual. Tá atualizado. Mas a nossa conta do Flickr tem muita foto, né? Uhum. Na verdade, a gente quase perdeu ela, né? Uhum. Porque teve um período aí meio, vamos dizer assim, obscuro, que a gente perdeu nosso site, quer dizer, o conteúdo que tinha nele a gente acabou perdendo. E quando eu assumi e reativei o site por ter mudado a política do Flickr, porque na época do Pastor Elton era de uma forma, né? Aí mudou a política, a gente passou quase um ano sem poder postar nada, porque tinha a questão, a política disse que no menor de idade não poderia usar a ferramenta do Flickr, né? E o Flickr foi feito no aniversário da igreja, então para o computador ele tinha 9 anos ali. Então, até hoje ele é de menor, então. Adolescente. Aí novamente mudou a política, eu acho que um ano e meio depois, aí que a gente pôde reativar, aí fazemos. O Flickr hoje não é de graça, na época do Pastor Elton era de graça, mas tudo muda também, né? E hoje é pago, mas todos os anos a gente faz o pagamento anual para manter, porque o Flickr ele contém uma parte grande, histórica gigantesca da nossa igreja, né? Fotos ali, às vezes a gente cutuca lá só para pegar as fotos bonitas, né? Das pessoas. Se for minha, quando era novinha, bonita. Uns camaradas de cabelo. Então faz tempo, hein? E, Gilvan, já falou que nós estamos com a Web Rádio agora, né, de novo. E nós temos acabamos de falar o que era departamento naquela época do pastor Elton, né? E o que é o departamento agora? O que o departamento mudou? Vou dizer que a gente evoluiu, né? Não menosprezando os que passaram por mim, mas a circunstância levou que a gente fosse evoluir, né? Hoje, daquela câmera Nikon e daquela filmadora, não restaram mais nada, infelizmente. Mas hoje nós temos uma filmadora, eu digo, não é top de linha, né? Mas uma filmadora de excelente qualidade, que vai dar uma durabilidade aí para o departamento continuar exercendo a função dele, ainda que mínima, por pelo menos 15 anos, né? Pela qualidade que ela proporciona e as conexões que ela tem. Né? Hoje nós temos aí, também temos uma Canon, né? A gente trocou a Nikon para uma Canon, que coloca aí a geral, diretor, a câmera geral aqui. Nós queríamos pedir desculpa aqui porque o nosso produtor ali está em treinamento ainda. Que é essa que vocês estão vendo aí, que tem também uma qualidade muito boa. E a gente cresceu, né? A gente pôde crescer em muitos aspectos, né? Nós temos um computador de alto nível, né? Um computador muito bom para fazer a transmissão, mas ainda temos mais a crescer, né? Nós continuamos exercendo a função, embora que limitada, né? Nós não temos alguém disponível para estar nas congregações, e nem a gente também consegue estar, porque eu tenho que estar aqui na sede fazendo as transmissões, então meio que limitada, né? Eu acho que a mão de obra ainda é escassa, né, para a gente poder exercer uma função algo melhor. Mas com o pouco que a gente tem tentado fazer sempre o melhor. Eu tive a sorte, né, como falei, né, de contar com o Márcio, né? O Márcio, acho que até 2012,
ele me ajudava muito, né? Eu só ligava para ele, né? E voluntário, não recebia nada, né? Então é muito difícil, né? Até hoje, ninguém Né? recebe nada. Pois é muito difícil, né? Quando você fala de voluntariado, né? É muito amor, né? A gente, como eu falei, né? A primeira câmera foi comprada, né? Na cara e na coragem, né? No meu cartão. Né? E a nossa última também, né? Pois é, e a última Quase também. Não foi- mudou, foi- mudou foi muita 12 coisa não, né? 12 mil reais que a gente passou aí parcelado em 200 vezes no cartão do Poste. Mas é assim, né? A gente precisa, né? Que os irmãos entendam, né? Que a obra ela é feita assim mesmo, né? De forma voluntária. Aliás, né? Paulo recomenda, né? Em Filipenses que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Ou seja, um sentimento de voluntariedade, né? De desejo de fazer, né? Por amor, né? Aquilo que Deus tem feito, né? Por nós. Só fazer uma correção aqui que eu falei naquela hora do período obscuro, né? Só para o pessoal não ficar pensando em coisas sinistras. Exatamente, foi um período que a arrecadação caiu bastante, né? E na época nós tínhamos a irmã Lídia, que era secretária e era remunerada pelo departamento, né? Então, Olha. aconteceu de ter meses que o departamento não conseguiu arrecadar nem para pagar o salário dela, né? Acabava quebrando. Aí foi um período que não conseguimos ali arcar com alguns compromissos, né? Porque tinha que priorizar, que foi justamente quando a gente acabou perdendo o servidor do nosso site e acabou apagando ali todos os conteúdos que tinha. Falando em fazer por amor, né, pastor? Inclusive, é por amor e o risco de ser preso também, né? Porque o cartão do pastor Elton, daqui a pouco a Receita Federal vai bater na casa dele porque é o salário de sargento e o cartão é 10 vezes maior. Pois é, mas Mesmo o cartão do pastor Deus Elton tem é uma nos benção. livrado, né? O importante é que tem as notas tudinho aí, né? Dá pra comprovar, né, Gilva? Eu acho que da câmera não tem mais, não. Não, e o da Panasonic não tinha como, né? Que foi na Bolívia, dá problema. Agora, pronto. Essa câmera Panasonic, inclusive, a gente usou até 2019. Não foi a Panasonic, mas foi câmeras que ela já estava... Não, a Panasonic que ele fala, eu acho que a É. gente usou até 2017. Aí ela então deu um aí. problema, acabou tendo de ficar encostada. Nós não conseguimos arrumar, mas a gente usou ainda um pouquinho, né? Depois que eu estava no departamento, a gente chegou ainda a usar ela. É a guerreira. Aí o presbítero Adriano, ele fez... comprou, né? Eu acho que foi 3 câmeras... 3 ou foi 4 câmeras, né? Parcelado também em milhares de vezes. Mas eram câmeras já bastante usadas, né? Que era até do rapaz que fazia as gravações da AD com você, né? Então, quando a gente assumiu, eu acho que a gente usou por um bom tempo. Só que, como já eram velhos, acabaram danificando e não tem como reparar, né? Muitos anos de vida, tem hora que não tem mais nem peça de reposição. E também a questão de tecnologia, né? Começa já a não ter mais adaptadores, né? Então o problema também, um grande problema do Decom ADEG, né? Ou de qualquer departamento de comunicação é que as tecnologias evoluem, né, muito rápido, né? Então por isso que é difícil, né, manter, né? Porque hoje, por exemplo, uma câmera que podemos considerar assim que é hábil para fazer isso, amanhã mudou a tecnologia, ela se torna totalmente obsoleta, né? Foi tipo isso que aconteceu, hein? Com as câmeras lá. Foi, né? A qualidade delas era SD, por aí tu já vê, né? É, Então, 360 se nós usássemos mix. hoje, o pastor francês não ia continuar sem se reconhecer nas transmissões, né? Então, é como o pastor falou, evoluiu, ficou para trás. Hoje nós contamos com um equipamento também excelente aí, não muito ruim. Não compramos na Bolívia, veio direto da China, né? Mas tudo para que a gente viesse proporcionar aí uma experiência melhor para quem nos assiste, né? Para quem assiste nossa programação. A ideia é um dia ter uma programação completa no nosso YouTube, no nosso Facebook, mas isso a gente depende também de quem nos
nos assiste, né, agora. Mais apelo, mais apelo. Mas pedindo dinheiro. Que possam estar nos ajudando aí, também patrocinadores para os nossos programas. Quem quiser patrocinar, depois entre em contato, né? Falando nisso, ó, que é o Ótica Oasis. Ó aí, ó. Ótica Oasis aqui, ó. Alex Gomes Contabilidade, melhor contador do 2º distrito, viu? Eu lembro que nas transmissões dos cultos, já entrando na minha área agora, a captação do áudio, por exemplo, era feita só pela câmera, não tinha uma captação direta da mesa, né? Ainda bem que contrataram um cara bom agora, que chegou aí para revolucionar esse negócio aí do áudio aí. Graças a Deus. Ele tá trabalhando na mesa e tudo aí. Elianai Alves, o nome dele. Na verdade, teve um tempo das nossas transmissões que era feito pelo meu celular pessoal, né? Uhum. Porque a gente não tinha nem o computador para fazer a transmissão e nem o equipamento, né? E eu usava o celular e realmente era direto, né? O áudio era uma beleza. Era o áudio ambiente, né? Aí qualquer coisa a irmã gritando lá no fundo lá, dando glória. Mas graças a Deus foi melhorando, né? E também, né, a questão da comunicação. Eu falei da evolução dos equipamentos, né? Mas temos que também ver a questão da evolução das mídias, né? Eu ia até perguntar, né, agora a gente entrar nesse tópico, porque naquela época lá a transmissão do culto ainda era meio... Era mais uma questão das grandes igrejas que tinham os canais em TV, né? Que a TV que era o grande transmissor, né? Na verdade, naquele tempo ainda o YouTube nem proporcionava essa questão de fazer a transmissão ao vivo, né? Nem o Facebook, né? Eu me lembro que quando o Adriano começou a querer, que ele foi o prepulsor, vamos dizer assim, o prepulsor de querer transmitir ao vivo para todo mundo. A gente contratou não destrói os equipamentos novos, pelo amor de Deus. É complicado, né? A gente teve que contratar um streamer, né? Tinha os programas específicos para fazer o stream, né? Sim. E a gente passou um tempo ainda testando ali, só que era muito caro, a gente acabou... Aí, graças a Deus, começou o negócio do Facebook de transmitir ao vivo, depois... Hoje tá o que tá aí, todo canto transmite ao vivo. Na época... ainda era mais caro, né, fazer comunicação. Em 2010, a mídia dominante era a TV. Né? E uma hora na TV era extremamente cara, né? Era absurdo, né? Então, a mídia em 2010, falada, né, e visual, era a televisão e a outra era o rádio, né? E na época se tinha muita questão dos blogs, né? Por isso, até hoje, né, se usa o nome de blogueira, né? Os blogs eram muito fortes. Então, sites e o Facebook estava, né, eclodindo, né, ali em 2010, né? Surgindo depois, pouco tempo depois, o WhatsApp, né? E o Facebook foi tomando uma proposição, né, até essa permissão. Mas desde 2010 a igreja tem o Facebook. Quando nós fizemos, a primeira coisa, criamos uma conta no Google, né? E junto com essa conta, obviamente, já vem também a conta no YouTube, né? O canal do YouTube. Aí já fizemos o Facebook e o nosso site, né? O nosso site, ele foi um presente, foi um amigo nosso, que era lá da Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul, Ismael. Ele que fez tudo pra gente, gratuito, sem cobrar nada. Né? Eu não entendia nada, nunca, né? Eu entendia do blog porque o blog é tudo já montado, né? Então no blog lá a gente, quem depois quiser pesquisar Congregação Emanuel no Google vai ver o nosso blog, o blogzinho lá da Congregação Emanuel, que depois que eu saí não foi mais atualizado, né? Na página que tem no nosso site do Departamento de Comunicação tem um link direto, eu acho, lá pro blog, falando da história, tem um link que abre direto lá. Pois é, então eu não entendia nada, né? Então o Ismael, né, uma indicação do pastor Marcelo, que era o nosso vice-presidente na época, né, foi ele que desenvolveu o nosso site, a nossa web rádio, deixou tudo bacaninha. Aí a gente só fazia a alimentação, né, no WordPress, né, que é o mesmo modelo lá do blog, né? Até hoje o WordPress é usado, né? Sim. É um dos melhores sites para fazer site. Um site para fazer um site. E aí veio, continuando, naquela época não tinha tanta importância assim a transmissão dos cultos, e aí veio a grande pandemia, né? Que veio para mudar essa questão. E aí tanto o departamento quanto a transmissão dos cultos passou de trivial para ser essencial, né? E aí que veio o grande desafio, não foi, Gilvan? Porque
Já não tinha equipamento bom, aí agora tinha a obrigatoriedade de fazer isso para continuar mantendo a igreja de pé. E o pior é porque não tinham dinheiro e quando conseguiam dinheiro para comprar alguma coisa, não tinha como comprar porque estava tudo escasso. Tudo Então, fechado. por causa da pandemia, né? Aham. Foi um período bem Uhum. complicado mesmo. Foi. O pastor Eltei sabe muito bem, né, pastor? Que eu lembro que cada departamento tinha seu horário, né, se eu não me engano. Isso. E a EBD era transmitida do mesmo horário, né? Sim, Das 8 sim, horas sim, lá. sim. Era até o 8 senhor que horas, todo apresentava. domingo. Até o senhor que apresentava. E aí a igreja foi tentando manter a programação normal, só que mantendo os irmãos ali em casa, ali seguros. Sim. E aí foi bem difícil, né, pastor? E aí nesse período, a gente usava ainda usava as câmeras, né? Uhum. Que tinham sido compradas pelo presbítero Adriano. Aí, Uhum. eu não sei se o pastor Elton lembra, mas a gambiarra que eu fiz ali para fazer a transmissão era coisa de NASA, viu? Era um negócio bom. Rita Gambiarra, Gilvan Meu mesmo. irmão juntou Gilvan, Alisson e Arnildo, meu irmão. É gambiarra em cima de gambiarra. Aí Não. depois veio Eliana e aí. Desfaça esses Aí nós aí. melhorou o negócio. Mas, assim, a pandemia, ela trouxe também esta situação da universalização das lives, né? Uhum. Então, hoje você vê que como diz o ditado, né? Qualquer bicho de orelha, né? Faz uma live hoje, né? Alguns até sem querer, né? Tem muita live sem querer. Então, as mídias, né, sociais, né, as redes sociais, elas tornou isso, né, possível, né? Uhum. Isto foi uma grande vantagem, né? Então, hoje, por exemplo, a facilidade de se ter e também a universalização de equipamentos. Como antes, apenas as grandes mídias tinham interesse, por exemplo, em microfones, em câmeras, webcams, etc. E tal. Então, a produção ela era menor e os preços mais caros. Como a pandemia trouxe essa universalização, as próprias empresas, escolas, né, o poder público, todo mundo teve que se adequar a essa nova realidade, a essa nova forma de distanciamento, mas que não podia parar, não podia terminar as reuniões. Então, começou também agora a ter uma universalização disso, né? Aí veio o Google Meet, né? O Zoom, né? E outras plataformas, né, criadas que vieram para ficar e vão permanecer, né? Porque hoje nós descobrimos que nós tínhamos capacidade de reunir, por exemplo, com pastores ou outras empresas ou conglomerados em todo lugar, em qualquer local do mundo, né? Mas a gente não usava. Então, a pandemia trouxe isso de vantagem, né? A universalização de produtos, de equipamentos. Então, hoje é muito mais fácil, né? Por exemplo, você encontrar equipamentos para montar uma live, para montar uma coisa dessa, do que vamos supor que vou pôr nem muito tempo, mas há uns 5 anos atrás, né? Você pesquisava na internet, quase não achava, e quando tinha, era extremamente caro, né? Hoje está muito mais fácil por causa dessa universalização, né? Várias empresas dispondo produtos para esse fim. Tem a importação da China, né, Ivan, que tá Também. salvando aí. Show, baratinho. O único problema é que ele não emite nota fiscal. Aí tá complicando a vida do nosso tesoureiro aqui, que fica brabo aí. Já pergunta logo, vai ter nota fiscal? Se não tem. E aí, Gilvan, nós tivemos também, fora a pandemia que veio, que aí conseguimos vencer essa barreira, conseguimos montar um equipamento aí para fazer os cultos. E o que mudou depois o departamento começou a ser, quem sabe agora dado um pouquinho mais de importância, mas... Como o pastor falou, né? A necessidade, eu acho que todos... Meu Deus do céu, esse homem vai destruir isso. Eu acho que todas as igrejas viram a necessidade de ter um departamento de comunicação, né? Um departamento ali voltado para as mídias ativo, né? Uhum. A gente padeceu porque nós poderíamos... a igreja poderia ter... Quando eu falo igreja, eu não falo da diretoria geral nem a igreja, eu falo de modo geral, tá? Todos os membros, a gente poderia ter tido um olhar, né, a mais já antes para que a causa acontecesse algo do tipo. É claro que ninguém esperava, mas a gente já está bem fortalecido, né? Mas hoje nós temos total condições, espero que não, mas que se precisar novamente de nos usarmos
de uma forma como foi a pandemia, a gente tem total condição de fazer hoje um trabalho 50 vezes melhor do que a gente pôde fazer naquele período, né? Uhum. Então, mudou muito, né? A gente aprimorou também. Hoje, sempre me coloquei à disposição de todos os departamentos, sempre falei para todos os líderes de departamento que o departamento de comunicação, ele não é só um departamento, né? Ele faz parte de todos os departamentos. Né? Mocidade, a gente está envolvido, adolescente, a gente está envolvido, cerco de oração, a gente está envolvido, EBD, a gente está envolvido. Então, todos os departamentos a gente tem ali uma participação, né? Que a gente faz a parte de mostrar para todos o que aquele departamento está fazendo. Uhum. E pastor Elton veio junto com essa inovação, digamos assim, inovação entre aspas, né, que já existia, nós também vimos a importância de levar o evangelho através da mídia, né, para as pessoas também que não podiam estar no culto. Tanto que nós temos várias aceitações e vários relatos nos próprios comentários dos vídeos, né, dos cultos. Gente pedindo oração, gente dizendo que está aceitando Jesus em casa, não é isso, pastor? Sim, sim. Como eu disse, né, desde 2010 nossa preocupação maior era essa, né? Uhum. Não é o departamento de comunicação não é um departamento de marketing da igreja como, né, alguns às vezes querem fazer, né? No nosso caso, né, mas muitas igrejas por aí usam mais o departamento de comunicação como um merchan da igreja, né? Nossa preocupação, né, a preocupação da diretoria da igreja, do nosso pastor, sempre foi justamente essa. A de propagação do evangelho. A Bíblia diz que a gente tem que ir por todo mundo. Uhum. Né? Como nós não conseguimos ir em todos os lugares, mas temos como possibilitar que o evangelho chegue a esses lugares. Eu me lembro, né, que quando nós fiscalizávamos ali, né, o conteúdo, né, e o alcance do site, a gente via que o site tinha sido acessado de vários lugares do mundo, né? Uhum. Eu até brinquei uma vez, né, que na reunião da comunicação, que tinha alguém na Transilvânia assistindo. Eu falei coisa, eu espero que não seja o Drácula, né? Mas se foi ele está ouvindo a palavra de Deus, né? Porque a gente tinha lá a nossa web rádio e nós transmitíamos o culto pela web rádio, né? Quando nós nos mudamos para o templo sede ali na Cidade Nova, quando ficamos funcionando a administração junto com o culto, né, com o templo de culto, né, a gente teve que comprar um cabo lá bem grandão, né, de áudio na época, né, e nós fazíamos também a transmissão, né, pela web rádio do culto, né. Só que só o áudio, né, a gente não tinha conseguido, até mesmo porque, como já foi falado pelo Gilvan, né, nós não tínhamos os sites, né, as redes sociais não disponibilizavam essa facilidade, né, de transmissões ao vivo, né? Então a gente usava a nossa web rádio para transmitir e de fato eram muitos relatos de pessoas dizendo que se converteram, pessoas que estavam com problemas, né, passando por momentos difíceis e ouviram a palavra e a palavra tocou o seu coração. E se uma destas vidas já fossem salvas, todo o investimento com certeza já valeria a pena, né? E hoje ainda, principalmente porque, por exemplo, recentemente eu estava viajando numa viagem a serviço e eu não perdi um culto, né? Não perdi um culto. Pude assistir, estar longe, mas acompanhando os meus irmãos aqui e os cultos aqui da nossa congregação. Isso é magnífico, né? Espero que seja permanecido e rogamos para os irmãos que continuem contribuindo com o departamento de comunicação para que seja melhorado, né? Para quem sabe, né, Gilvan, a gente possa daqui um dia levar isso lá para as congregações também. Mas para isso acontecer é preciso que a igreja tenha equipamentos, e esses equipamentos obviamente custam muito caro. Nós falamos aí sobre a englobalização do departamento de comunicação e realmente as pessoas acham que a comunicação é só aquela parte que tira foto e faz a filmagem, mas na verdade o departamento de comunicação ele envolve desde a programação do culto até mesmo os músicos, o pessoal da mesa de som, o pastor, quem está pregando e tudo mais.
E aí a gente está vendo agora, né, Gilvan, até a dificuldade de alinhar tudo isso, né? Não é uma coisa fácil para se fazer, né, atualmente. Não é tão fácil como pessoas pensam, né? Uhum. Tem gente também que pensa que o departamento de comunicação é multimilionário, mas não é. A gente tem muita dificuldade na parte financeira, mas a gente sempre se esforçando para conseguir, né, fazer alguma coisa ou outra. Uhum. Pois é, né? O departamento ele necessita bastante, né, de pessoas que possam estar envolvidos também na obra para nos auxiliar, né? Apesar de porque nós estamos bem resumido no número de irmãos para nos ajudar nessa parte técnica, né? Uhum. Hoje eu fico no som, ou no som não, né? No som tem Que é isso, meu irmão? No som tem o Alisson e o Elianai. Eu não vou nem me meter nesse negócio aí. Se tu quiser ficar, pode ficar. Mas eu fico na transmissão, né? Eu faço edição quando a gente grava alguns vídeos, eu faço a edição, eu faço as postagens no nosso site, eu faço as postagens no Facebook, no Instagram. Então tem uma demanda bem grande, né? Hoje nós temos quem nos ajuda, né? Nós temos o irmão Everson também, que ele de vez em quando ele nos ajuda na transmissão dos cultos, né? Ficando ali atrás do computador. Temos o irmão Manel, temos o irmão Isaías Cirqueira. Temos algumas pessoas, só que eles não estão assim 100% ali dedicados, né, ao departamento para poder a gente fazer mais. Nós necessitamos de mais pessoas, né? Uhum. Inclusive você que é jovem, adolescente, que tem uma disposição, né, para aprender, para tentar fazer, pode também nos procurar, dizer, irmão Gilvão, eu quero me envolver aí no departamento, o que é que eu posso fazer? Que com certeza tem alguma coisa. Uhum. Inclusive o departamento de comunicação está com os planos de fazer alguns cursos para a igreja, né, nessa área da comunicação que engloba tudo, inclusive operação, essa questão de edição de imagem, né, que hoje o pessoal faz uns banners aí que sangra os olhos, né? E até na gravação de vídeo, né? Eu já conversei com um amigo meu, ele trabalha na Polícia Militar, trabalha no setor da Ascom, lá da comunicação da PM, e dá alguns cursos para a própria PM, né? Uhum. E eu conversei com ele se ele poderia fazer esse curso para nós, né? Perguntei quanto é o valor. Estou esperando aí ele dar resposta para a gente dar esse curso também para que os nossos irmãos, né, venham poder também adquirir aí mais conhecimento, né, para fazer uns vídeos bem bacanas aí dos seus eventos nas suas congregações. Mas tem coisas ainda mais simples, né, para os irmãos ajudarem, né? Por exemplo, se inscreva no canal, né? Isso. Se inscreva, deixa o like. Siga lá o Instagram, siga o Facebook, deixa o like, visualize os vídeos. Compartilhe. Né? Porque se a gente atingir, né, um nível, né, quem sabe daqui um dia, né, de ter muitos seguidores, né, ter várias visualizações, as próprias redes sociais hoje monetizam, né? Uhum. Então, os patrocinadores, né, aparecem, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente pode colaborar com esse simples ato, né, de colocar, né, de seguir, né, de assistir os vídeos, né? Eu vejo aí que às vezes em nossos grupos de WhatsApp, né, da igreja, os irmãos às vezes compartilham, né, alguns outros vídeos, né, bem, vamos dizer assim, que os nossos são bem melhores, né, programações nossas bem melhores, né, mas às vezes parece que, como diz o outro, né, o santo de casa não faz milagre, né? Mas nós temos que superar isso aí, né, entender. Então, porque sempre, Alisson, quando a gente fala assim de ajuda, as pessoas acham logo que tem que ser algo assim cinematográfico, algo grandioso. Não, segue, né? Só o fato de você lá seguir, ajudar também a divulgação, né? Pegar os nossos links, compartilhar nos grupos. Nós temos no canal do YouTube, por exemplo, da igreja, várias mensagens, várias pregações. Tem um vídeo que o Gilvan fez, né, de uma palavra do pastor Dário, né, ficou sensacional aquele, né, que fala, né,
um vídeo motivacional, né? Ficou espetacular. Né? Então, às vezes, a gente compartilha coisas de outras fontes, né? E, às vezes, quando é para fazer conosco, nós, às vezes, nos reprimimos, né? Então, você, meu amado irmão, ajude o departamento de comunicação. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, né? Assista os vídeos, né? Tem vários vídeos aí bacanas, né? Tem vídeos aí históricos, tem os vídeos do culto, tem pregações magníficas aí do nosso pastor, principalmente nas terça-feiras, né? Você que não assistiu, né? Tá lá, acompanha, né? Os congressos, né? Também mensagens poderosas, e eu tenho certeza que você vai edificar a sua vida, né? E agora a web rádio, né? Então, por exemplo, eu, né? Agora, graças a Deus, depois de 4 anos, né? Estou num período ali de férias, né? Minha mini férias, né? Mas quando eu chego no meu setor de trabalho, a primeira coisa que eu faço é ligar a web rádio e deixar ela lá tocando, né? Porque isso gera visualização e, obviamente, mais adiante pode gerar também, né, um ganho, né, financeiro, né, para o departamento. Uhum. E tudo isso pode encontrar no nosso site, né? Lá no nosso site a gente tem a história da nossa igreja, nós temos a história do departamento de comunicação, a nossa web rádio, né? Algumas mensagens também até do nosso pastor Elton, lá para você também ler, né? Se inspirar. E eu peço também os pregadores, né? Podem estar acessando o nosso YouTube lá e pegando algumas pregações do pastor Francelino, que realmente são pregações magníficas, né? Eu mesmo já, de vez em quando, mesmo sendo antigas, né? Mas de vez em quando eu, no meu trabalho lá, coloco a pregação do pastor Francelino e vou ouvir. Uhum. Eu acho que uma grande dificuldade, falando de dificuldade agora, também atual do nosso departamento, é que os próprios agentes de comunicação que estão na congregação, eles não são devidamente capacitados por isso, né? Não são, às vezes é por falta de gente mesmo, né? Não é por falta de querer ou mau gosto da pessoa, mas é porque falta ali aquele conhecimento ainda da pessoa no departamento de comunicação, né, Gilvan? Nós temos uma dificuldade muito grande. Eu não sei se o pastor Elton conseguiu alguma vez nas reuniões enquanto ele estava, mas até hoje eu não consegui reunir todos os assistentes de congregação na reunião do departamento, né? Hoje, se eu não me engano, o máximo que cheguei foi a ter 10 ou foi 12 agentes de comunicação numa reunião, né? E a gente vê que é sempre as mesmas pessoas. E a gente sabe da dificuldade. A gente sabe que tem algumas congregações, por exemplo, que nem agente de comunicação tem, né? É o próprio dirigente que toma conta, toma a frente ali para fazer. Mas isso realmente tem sido um desafio. Porque, querendo ou não, às vezes o membro da igreja vem perguntar, né? O que o departamento faz? Porque às vezes não sabe, né? E a pessoa, o agente ali não participa da reunião, ela não vai saber nem entender, né, o que o departamento faz, qual é a programação, né? E também, né, nós temos uma dificuldade. Todo departamento que envolve arrecadação, as pessoas acabam se limitando achando que a função dela é só arrecadar e repassar e prestar conta, né? Então isso é uma grande dificuldade, né? Na época a gente conseguiu, né, um pouco mais de engajamento, né? Até mesmo porque talvez essa questão de nós tínhamos um irmão que acompanhava lá nas congregações, então o pessoal parece que ficava mais animado, né? Porque a gente e tinha também o programa na TV, né, que passava, né? Então ele filmava, então toda semana, então, por exemplo, agora vai ter o culto do Dia dos Pais. Então ele ia lá na congregação, lá no Taquari 4, por exemplo, filmava lá os irmãos da programação deles. Na sexta-feira o cara acompanhava lá na TV, né, aberta, né? Então passava para Rio Branco inteira, né? E também, né, colocávamos no site, fazíamos a matéria no site, lançávamos no site, lançávamos no Facebook, né? Então isso deu uma facilidade. Mas o grande problema, que é o problema que eu acredito que o Gilvan enfrenta, é esse. É porque a pessoa acha que a função dele teve o culto de comunicação,
vai pegar aquela oferta, vai pegar a contribuição dos poucos que contribuem, porque são poucos, né? Os contribuintes de comunicação. Um grande problema da arrecadação da comunicação é essa, que ela sobrevive das ofertas do quarto domingo, né? Que, graças a Deus, o nosso pastor destina para o departamento de comunicação. Né? Mas os contribuintes, né, fiéis são pouquíssimos. Né? E, infelizmente, né? Então, por exemplo, se acontecer, como já acontece, né, Ivan? De num culto no quarto domingo der uma chuva, por exemplo, forte, e a frequência no culto, pois é, no culto for pouca, né, então a oferta também vai ser pouca, então a arrecadação daquele mês está altamente comprometida, né? E como já falamos, né, e repetimos, fazer comunicação é caro, né? E isto porque, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas como Alisson, Elienay, né, o próprio Gilvão, o próprio pastor Arnildo, o Isaías, né, o bispo, pessoas que trabalham voluntariamente, né? Porque se a gente fosse ter que remunerar, né, cada um por tudo que faz, né, então aí que não dá nada mesmo, né? Então é um apelo também aos irmãos, contribua, né, com o departamento de comunicação, que com certeza você vai ver o dinheiro sendo devolvido através de trabalhos evangelísticos, a cobertura melhor, o trabalho melhor do departamento. E aí, graças a Deus, hoje conseguimos fazer um podcast. Atualmente, né? Mas assim, falando também de dificuldades, queríamos nós que a comunicação fosse só apertar um botão e deixar rolar ali no culto, né? Cada dia que passa, esse departamento requer muito mais conhecimento técnico e aí também preparação dos próprios agentes ali, das próprias pessoas que estão ministrando, né? Então a dificuldade vai aumentando e a gente também tem que se adaptar, tem que acompanhar, né, o ritmo, senão a gente fica para trás, né, João? Teve falando da questão de que não é só de apertar um botão, né? Às vezes dá pane ali, o Lienay mesmo já viu ali como é que é. Ainda bem que eu sou tranquilo, né, Lienay? O Lienay se desespera mais do que eu, ele se desespera mais do que eu. Quando o no-break começa a buzinar, ele já fica nervoso. Mas não é tão simples, né? Não é só apertar o botão. Inclusive, a gente passou, acho que quase umas 3 semanas sem transmitir culto por causa que tinha queimado uma peça do computador. Sim. E aqui era 3 vezes mais caro do que fora. A gente pediu fora para não... onerar. Para não gastar muito, né? Até porque a renda é pouca. Então a gente tem que saber regar. Inclusive, o nosso tesoureiro do departamento, o cara é fera, né? Que é o nosso diácono Arles. Ele é muito bom. Eu costumo falar sempre nas reuniões, né? Que eu só gasto se ele permitir, né? Eu falo, rapaz, a gente tá precisando comprar isso, isso e isso, e é tanto. E aí pode, e aí ele, não, vamos segurar, vamos esperar. Então tudo é sempre feito com muita dedicação, né? E com responsabilidade também, porque a gente não vai sair também gastando dinheiro, até porque não é muito, né? Muito pouco, né? Não tem gastar o que não tem. Aí a gente tem que sempre fazer com responsabilidade, né? Obrigado, AliExpress, pelo seu serviço. Nós somos seus clientes, inclusive, se quiser patrocinar, por favor. Vocês assistiu esse podcast alguma vez? Inclusive, Alex, tu falou da questão do nosso podcast aí, né? Que finalmente o nosso podcast, mas finalmente foi muito tempo, né? A gente, quando eu senti no coração, quando Deus tocou no meu coração de fazer esse podcast, a primeira coisa que eu vi foi conversar com o pastor Francelino a respeito de uma sala, né? E eu nem falei para ele que era podcast, só falei que estava precisando de uma sala pra gente fazer um estúdio e tal. E dessa primeira vez até a realização, acho que passou aí uns 2 anos, mais ou menos. Tudo isso ainda. Então foi de muita oração, né? Alguns irmãos também auxiliando. O irmão Arnildo também, eu acho que de vez em quando ia lá no ouvido do pastor Francelino também, falava despertava da necessidade do departamento disso, né? E glória a Deus a gente está aqui, né? É porque acho que também na época da pandemia nós tínhamos uma sala assim, né? Um estúdio improvisado, né? E depois que voltou, acho que tivemos que reusar por causa das aulas, né? Pastor, da idade e tal, tudo. Aí, como o nosso templo ainda está em construção, viu? Ainda está em construção aqui a parte da administração também. Nós ficamos sem sala para fazer esse estúdio.
contribui com essa obra, viu? Que ela também é sua. Exatamente. Temos Construção do também nosso a tempo sério. dificuldade do imperativismo da igreja, né? Uhum. Então, por exemplo, o podcast aqui já era... Esse era para ter feito que umas 3 semanas atrás, né? 3 ou Era. 4 semanas Isso. atrás. Né? E sempre por decorrência das atividades, foi sempre adiado, né? Ao ponto de estarmos fazendo hoje, né? A intenção era fazer ao vivo, né? Mas por questões da internet, né? Que aqui é muito ruim, né? Então a gente acredita, né? Que deve melhorar, né? Agora a empresa, a Oi, está trazendo também, né? A fibra para toda a cidade. Não Então, fala nomes, pastor, não fala deve nomes. melhorar. Vai que a operadora atual resolve cortar Deve melhorar, cadê deve essa melhorar, propaganda né? aí? Deve melhorar e porque precisa, né? Uhum. Se sem uma boa internet, o departamento de comunicação fica numa situação bem delicada. E aí, encaminhando para o nosso final aí já. E antes de encerrar, né? E o que era comum quando a gente tinha internet e a rádio, né? Que era choveu, não tinha transmissão, porque de repente a antena saía de sintonia com a antena da emissora de internet e acabava tendo que... Isso quando o Marcos Zuckerberg não resolvia boicotar nossa transmissão aí. Eu acho que até falando desse camarada, né? Foi criado até o metaverso, não foi, pastor? Agora tem um metaverso lá que você vive uma vida normal dentro de um computador, dentro de um espaço ali virtual. E falando em evangelismo, inclusive houve até a primeira conversão lá dentro. Foi até, se não me engano, o pastor André Valadão que conseguiu fazer esse feito aí no metaverso. Então, a comunicação está só evoluindo. Quem sabe daqui um dia a gente vê um culto aí que está todo mundo dentro de uma sala com um visorzinho. Só aí. Assim, a igreja, ela não pode acompanhar a atualização dos valores, né? Os valores da igreja são os valores bíblicos e estes são imutáveis, né? Mas a evolução tecnológica, né? Cristo, se fosse em nossa geração, com certeza ele estaria utilizando todas as ferramentas possíveis, né? Para a propagação do evangelho, né? E nós temos que usar também, né? Se está disponível, né? A gente tem que usar, como eu disse, né? Se uma vida apenas converter-se, né? Através de um trabalho desse, por exemplo, né? Já terá válido todo o suor, né? Toda a lágrima derramada para o funcionamento desse departamento. Uhum. Pediram para citar aqui a nossa... o departamento adquiriu essa mesa aqui. Nós adquirimos essa mesa aqui e pedi para citar, viu? Que ela foi muito importante para nós, porque ela foi bem difícil, viu? De a gente conseguir uma mesa. O João estava falando da sala. Nós conseguimos a sala, mas aí faltava a mesa. Aí foi outra dificuldade para começar a fazer, né? Nosso departamento. E eu queria avisar que isso aqui arranhado não é da mesa, viu? Aliás, não é arranhado mesmo, é detalhe da mesa. E é muito bonita, viu, essa mesa? Tá babando a nossa mesa. Falando em mesa, tem também eu lembro, falando agora entrando na nossa área aí, que desde aquela época lá nós tínhamos uma mesa de som terrível, né? Terrível para fazer Trenemosa, esse tipo de transmissão. Eu lembro que ela, quando não era o no break que apagava, era a própria mesa de som que ela desligava no meio da transmissão aí da pandemia. Vocês não sabem o que é tribulação, não, menino. Você nunca teve que voltar uma fita cassete na caneta. Tive sim, cheguei a essa parte aí. E aí, o pastor, Deus tocou no coração do nosso pastor aí para comprar uma mesa boa hoje, graças a Deus. Ele não agradece aí, beleza. Pois é. Inclusive, né, a gente brinca com essa questão do cassete, né? Uhum. E é para ver, né, como é que a igreja foi evoluindo, né? Então, há um tempo atrás, aí na década de 90, 2000, né, nosso som, a parte de comunicação era quase inexistente por causa da questão dessa tecnologia, né? Foi evoluindo, foi por CD, foi por DVD. Hoje, né? Hoje é Bluetooth, né? Então, graças a Deus, né?
Então, facilitando e ao mesmo tempo dificultando, né? Porque as tecnologias também traz, né? Eu me lembro agora, teve um culto que na época, acho que o Alisson não estava ainda aqui na igreja, o Gilvan não pôde vir, e o pastor queria fazer a transmissão e quem me socorreu foi o Pedro. Pedro do Pastor Nildo? Pedro do Pastor Nildo. Pedro é virado. Eu falei, Pedro, bora botar isso aqui para funcionar. Ele ligou tudo e deu certo. Deu certo. Nós conseguimos fazer a transmissão do culto, obviamente não com a qualidade que os outros conseguem, né? Uhum. E nós conseguimos. Então, se precisar, meu irmão, socorre no Pedro aí também. Pedro é imperativo aqui, assim como o pai dele é aqui em todos os departamentos da nossa igreja. Gilvan, quer deixar uma mensagem aí pro pessoal que está em casa e está assistindo aqui esse podcast? A mensagem que eu deixo é: compartilhem, sigam aí, se não é perseguidor aí do nosso canal, né? Sigam, compartilhem e dá um likezinho para fortalecer. Eu queria eu sempre faço uma pergunta para os líderes de departamento, Gilvan. Eu queria perguntar para ti também. Teve algum momento específico na tua diretoria, assim, na frente do departamento, que marcou assim a tua vida, assim, tanto de raiva quanto de amor, pode ser qualquer coisa? Não, acho que de raiva já teve muito. Raiva, eu acho que é o que não falta, né? Quem é ali de departamento, raiva, para ver até de departamento de comunicação, meu camarada tem raiva, né? Mas eu acho que o momento que mais me impactou, assim, na verdade, foi quando o pastor disse que eu que ia ser o líder do departamento de comunicação. Uhum. Quando ele falou, eu fiquei assustado, né? Uhum. Porque até então, porque quando o camarada tá só por trás, que nem eu, não, tem que comprar isso. Aí o cara que se vira, né? Aí quando você passa a ver, né, que o dinheiro não vem crescendo em árvore, que tem toda uma dificuldade por trás, você fica mais pensativo. E quando ele falou isso, eu fiquei meio pensativo. Continuo, não, acho que não vou aceitar, não sei o que eu vou fazer. Aí fui orar, né? Mas deu certo, estamos por aqui. Até hoje vai Pelo ficar... menos até o final do ano a gente tá por aqui. E por muito tempo, né? Não tem outro. Tem que... Pastor, tu tem algum momento assim que você lembra, na época que o senhor era coordenador do departamento? Rapaz, esses momentos são muitos, né? Principalmente quem depende de tecnologia, né? Uma câmera que não funciona, é a internet que cai, né? Como eu falei, essa situação do Pedro, né? Que eu não sabia manusear esse novo equipamento, né? Mas teve um episódio lá, né? Que foi marcante, né? Até tu citou, né? Que não funcionou a projeção lá fora, né? Mas foi bom, né? Porque ele abriu caminho para nós comprarmos o material, né? Foi visto não só, né, pela direção da igreja, mas pelos próprios membros, né, a necessidade de nós termos os nossos equipamentos, porque até então a gente funcionava assim, eu usava uma câmerazinha que era do meu irmão, eu pegava o data show que era do meu trabalho, né, e fazia umas gambiarra doida lá também, né, com energia, com cabo VGA, né, e nesse dia... Gambiarra no departamento já vem de longas datas. Né? Quem não tem dinheiro, né, meu irmão, tem que dar seus pulos, né? Tem que fazer seus improvisos, né? E tem dia que parece que tudo conspira, né, para não dar certo, né? E esse é um dos dias que não deu certo, né? E infelizmente os irmãos que ficaram do lado de fora lá da congregação Baguari não conseguiram, né, visualizar por um período, né? Até que a gente conseguiu restabelecer e deu certo, né? E depois a gente comprou o data show, compramos a câmera e, né, ficou tudo mais fácil, né? Tudo mais simples, né? Com equipamentos adequados, né? Fica tudo mais fácil, né? Eu me lembro que quando a gente começou a fazer a transmissão aqui na pandemia, era complicado, né? Agora mesmo, né? O horário marcado era né? Tradazinha, porque tem que montar, tem que desmontar, né? Precisa ter um computador aqui, né? A gente entende, né, a dificuldade do departamento, uma dificuldade que pode ser sanada com a sua ajuda, amigo contribuinte. E é assim, né, Alisson? O nosso estúdio aqui, aos poucos, ele vai se fazendo, né? Sim. A cada mês a gente vai fazendo alguma coisa.
a gente já começou a comprar o material para forrar, né? Quando forrar, a gente já vai comprar as esponjas para colocar na parede para melhorar o som. Olha aí. Né? Já conseguimos comprar aí alguns pedaços do computador que vai ficar aqui, né? Vai vir uns pedaços, mas a gente vai montar, vai ficar um negócio bem melhor, porque não vai mais precisar se atrasar, viu, pastor? Glória a Deus. Vai começar não, mas no horário. aí já não me convidam mais. Né? Vai começar no horário certinho. Né? E tudo isso é trabalhoso, né? Paciência, né? Tem que Muita ser paciência. devagarzinho. O irmão Lenay tem algum momento que ele quer compartilhar com a gente sobre os momentos assim que passou no departamento de comunicação? Acho que a gente tem um que, logo quando a gente chegou aqui, eu falo no departamento de comunicação já englobando tudo, né? Inclusive a mesa de som. Nós chegamos aqui e aí nós tivemos que fazer algumas reparações na questão da instalação, né, do som. E aí eu lembro que era próximo a um congresso e era um dia antes do último ensaio, né? Então tinha que estar tudo preparado, tinha que estar tudo passado ali. E nós saímos daqui 1h da manhã, eu e Elenay. Aí eu tive que estar aqui de novo bem cedo da manhã, não lembro direito. E aí o ensaio durou muito tempo mesmo. Aí no final do ensaio teve gente que olhou pra gente e falou assim: quando é que esse som vai prestar? Quando é que esse som vai prestar aí? Porque eu não tava me ouvindo aqui, não sei o quê. Aí a gente tem que ser cristão nessa hora. Mas é assim, né? Quando a gente trabalha com poucos recursos, né? Tem que usar a tecnologia da NASA brasileira, né? Gambiarra. Mas hoje nós evoluímos bastante, né? Graças a Deus. Qualidade dos técnicos de som melhoraram, né? São feinhos, mas pelo menos trabalho bem. Né? A nossa mesa melhorou. O som hoje é outro nível, né? Eu creio que se fosse com aquele equipamento de som do passado, não conseguiria colocar aquelas 100 pessoas lá em cima do púlpito para cantar tudo ao mesmo tempo. Infelizmente. Né? Mas graças a Deus hoje a gente pode fazer essas proezas, né? Eu falei até, né, que hoje a comunicação engloba todo esse pessoal. Tem gente, por exemplo, assim, que falta entender que a parte também do louvor, da pregação, do uso dos microfones também faz parte da comunicação. E aí quando a gente meio que baixa o microfone ali ou aumenta, às vezes as pessoas não entendem, né? A gente está cuidando também da live, né, para que não fique aquele som meio estranho ali para quem está ouvindo. Então você que está assistindo nosso podcast aí e é dessa área, agora você está nos entendendo um pouquinho por que nós fazemos isso. Também temos a questão de que só aparece quem está com a oportunidade, né? Mas é como um programa de televisão, né? As pessoas só conhecem o artista, né? Mas ali tem várias pessoas que colaboraram, né? Então na igreja é assim, né? E que a gente agradece, né? E ora, né? Por estas pessoas, né? Que estão ali, né? O próprio Alisson, o Elenay, o Bispo, o Gilvan, pessoas que não têm muitas vezes, né? A oportunidade que nós temos de ouvir a palavra, de participar do culto, né? Porque elas estão propiciando, né? Para que você, meu amado irmão, ou aqui na nave do templo, ou em sua casa, esteja assistindo o culto, né? Esteja participando ativamente do culto, né? Porque na verdade culto não se assiste, culto se participa, né? Mas para isso há quem precisa estar trabalhando, né? Os diáconos, né? Que ficam lá fora cuidando do estacionamento. Então, uma coisa eu sei, né? Que Deus cuida de cada uma destas pessoas, né? Que precisam. Então, continuemos orando por elas também. Inclusive, né? Até a minha esposa mesmo já meio que me chamou a atenção, né? Falando, porque fica lá mexendo no celular, mas não é acessando o WhatsApp nem outra coisa, é monitorando a transmissão, né? Porque tudo isso é preciso, né? Já aconteceu de às vezes eu sair da frente do computador para ir fazer outra coisa, quando eu voltar tá tudo preto. Né, Lenay? O Lenay tava nesse dia ali. Eu saí e quando voltei tava tudo preto, quer dizer, o computador tinha desligado, né? Então, tudo é um... Antes lá na outra, a gente fazia a transmissão de uma salinha, né? Aí alguém dizia assim, o Elton não assistia culto. Eu não tinha como assistir. Eu assistia o culto, eu fazia a transmissão
né, do culto através da nossa web rádio, né? Aí alguém diz assim, tu tem que assistir o culto. Mas eu assistia, né? Mas eu assistia lá na transmissão. E eu fazia... Também tinha que estar muito usando ou o Facebook ou o celular, né? Porque o que eu fazia? Enquanto eu estava ali, na época o Message do Facebook era muito mais usado, né? O Facebook, o WhatsApp não estava tão forte assim, né? Então eu pegava os links da web rádio, né? Postava ali individualmente para cada pessoa. E eu tinha que fazer tanto na linha da igreja, né? Quanto do meu próprio Facebook, né? Então, com isso a gente conseguia engajamentos, né? Alguns engajamentos rápidos, né? Porque a pessoa curiosa clicava e já saía às vezes, né? Porque muitos não eram evangélicos, né? E não queria continuar assim. Mas, por exemplo, chegava a ter muitas pessoas online na hora da transmissão do culto. Eu queria citar também a importância de pessoas para estar ajudando na hora da transmissão, porque nós somos hoje, quando está todo mundo, são 5 pessoas em cima do púlpito para ajudar, né? O Thiago, o Bispo, eu, o Lenay, o Givan. Só que ainda assim é pouco, porque nós temos que monitorar, além do culto, também a live. Então não dá para ouvir que está saindo na live lá de cima do púlpito, né? Então às vezes o Lenay fica ouvindo o som e eu fico ouvindo a live. E aí a gente meio que vai ajustando ali o áudio para que não cause problemas, né? Aí tem o Gilvan que fica nas câmeras, aliás, só na transmissão, e tá faltando o cara da câmera, tá faltando o cara da fotografia, né? Então a gente ressalta de novo que nós precisamos, o departamento precisa da sua ajuda. E fique tranquilo, porque se precisar de capacitação, nós iremos dar o máximo que nós podemos. A gente não sabe de nada, mas o que a gente sabe a gente ensina, né? Gambiarra teremos muitas, então isso nós ensinaremos sim. Mas, falando disso, né, como eu sempre digo, né, quem quer, meu irmão, faz. Quem não quer, inventa desculpa, né? Então, se você tiver disponibilidade, né, se você tem vontade, você tem amor pela obra, né, você sempre vai arrumar uma forma de fazer. Mas quem não tem, sempre vai arrumar uma desculpa para fugir, né? Inclusive, né, Alisson, pastor Elton, quando eu entrei no departamento eu não sabia de nada, na verdade, né? Eu fazia algumas artes, coisa bem aleatória no GIMP, né? Não sei se tu chegou a usar alguma vez na tua vida o GIMP. Foi a primeira ferramenta de edição que eu pude brincar, né? E de lá para cá eu vim aprendendo e hoje eu cheguei ao extremo de que hoje eu sou remunerado para fazer o que eu aprendi no decorrer desse período, né? E ainda sigo aprendendo, né? A gente vai se capacitando, fazendo curso, assistindo vídeo no YouTube e vai aprendendo. Esse YouTube. Então, às vezes a pessoa pode achar que não vai fazer a diferença vindo para o departamento para ajudar, mas vai, né? Como o pastor mesmo falou, né? Se tiver disposição de querer aprender, eu tenho certeza que... eu quero aprender a mexer no som. Tenho certeza que nem tu, nem o Irenai vai querer colocar o camarada de escanteio para nada. Com certeza vai ensinar. Se quiser mexer na transmissão, como o próprio Elcio Bispo, né? Ele se propôs a ajudar, eu ensinei. Hoje ele já tem ali o conhecimento de que tem vezes quando não preciso vir. Eu falo para ele, ele vem e faz todo o procedimento sem nenhum problema, né? Eu também ressalto que quando eu aceitei o desafio de vir para cá para o segundo distrito para ser o técnico, né, eu não tinha um conhecimento, na verdade, bem raso nessa questão, né? Aceitei mesmo o cargo do desafio porque eu sabia que tinha um camarada ali que podia me ensinar. Inclusive ele veio junto comigo ali, mas eu também não tinha conhecimento de AMPA, até hoje não tenho, né? Mas a vida é assim, que nem o pastor falou, quem estiver disposto aí, só buscar no YouTube que ele ensina tudo. Eu me lembro agora de uma frase de Cristo, né? Os discípulos começaram a ver muitos milagres e acontecer muitas coisas, né? E começaram a se achar muito, né? Aí Cristo disse, se vocês se calarem, eu faço as pedras clamarem. Né? Então, quando nós nos dispomos a fazer, Deus nos usa.
Mas quando nós nos recusamos, Deus vai levantar alguém para fazer, né? Porque a obra é dele, né? E ele cuida, ele é extremamente zeloso com a sua obra. E aquele que faz por amor, pode ter certeza que vai ter, né, a recompensa do dono da obra. O dono da obra também, ele é galardoador e é muito justo, né? Então, vale a pena, pode ter certeza que vale a pena fazer a obra de Deus e ser voluntário. Inclusive, o senhor falando aí dessa época antiga, né? O departamento de comunicação daquela época era boca a boca, né? As pessoas ouviam, molecular, saíam falando lá, o Jesus vai passar em tal cidade, né? Hoje você tem a comodidade de fazer isso apertando um botão. Será que você está fazendo, hein? Olha lá, hein? Pastor, outras palavras finais? Não, só agradecer pela oportunidade, né? Dizer que é uma honra poder estar aqui, participar desse momento e mais uma vez clamar, né, aos irmãos que continuem colaborando com o departamento de comunicação, que é hoje, com certeza, um departamento vital para a igreja, né? Eu já entendo isso não agora por causa da pandemia, mas entendo, né, desde antes, porque através do departamento de comunicação nós conseguimos alcançar muitas pessoas que têm dificuldade de vir à igreja. Quantas pessoas nesse momento, por exemplo, que não conseguem nem sair dos seus lares, né, mas estão agora, por exemplo, à frente de uma televisão, né, do YouTube, estão à frente do Facebook, né? Quantas pessoas que estão agora, por exemplo, no leito de hospital, impossibilitados de frequentar alguma igreja, mas estão com o celular na mão, né, e por isso podem acessar as redes sociais e ali, né, poder encontrar um conteúdo de qualidade, um conteúdo da pregação do Evangelho. E a igreja tem que ocupar esses lugares, porque se nós não ocuparmos, né, o nosso adversário vai ocupar. Só que ele vai ocupar de uma forma inapropriada, com mensagens que afastam os homens de Deus, levando à promiscuidade, à inversão de valores. Então, parabéns o presbítero Gilvan, o Alisson, né, o Elienay, toda a equipe da comunicação, o irmão Tiago. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas e vamos seguir, né, colaborando para que o departamento cresça cada vez mais, porque quem cresce com isto é o reino, quem cresce com isto é o nome de nosso Senhor, que com certeza vai ser feito, né, através desse departamento, ser ouvido em todo o mundo que Jesus Cristo é o Senhor desta igreja e de toda a nossa nação e também de todo mundo. Presbítero João Clay Costa. Só queria agradecer os nossos contribuintes, né, os nossos irmãos que contribuem com o nosso departamento, né, os assistentes que têm se esforçado para que a gente pudesse continuar nessa caminhada, né, e também a todos aqueles que me cercam, né, a minha esposa, que também me dá muito apoio, né, porque não é fácil, às vezes a gente tem que abrir mão de estar no momento de diversão, mas às vezes a gente tem que abrir mão. Já cheguei, né, tive que sair daqui para a gente ir para Cruzeiro do Sul para fazer cobertura de evento, né, nesse último agora em Acrelândia também, nós tivemos que ir lá, fizemos a cobertura, né, e eventos às vezes da nossa igreja, às vezes tem alguma coisa fora, mas a gente tem que priorizar a obra. Então esse apoio também da família, né, é sempre importante. E agradeço, né, a Deus e você que nos assiste, né, curta, compartilhe, deixa aí seu recado e é isso. Eu queria também agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo, né, e também ao Gilvan Clay, presbítero Gilvan Clay, e o pastor Elton, né. Não vou ressaltar aqui as qualidades do pastor Elton de novo, porque já fiz isso uns 3 vídeos, né. Pastor Elton, você é uma benção. Somos todos nós. E o Gilvan também é um guerreiro, assim, virou um amigo muito
especial pra gente, né, Lenay? Para nós dois aí. E agradecemos a oportunidade que o senhor tem nos dado aí para fazermos parte desse programa, fazermos parte aqui desse departamento que tem sido uma bênção para todos nós, né, que nos faz nos envolver com a obra ali, preencher a nossa mente e aprender mais a palavra de Deus e ao mesmo tempo evangelizar as pessoas aí através desse trabalho. Então eu queria agradecer Gilvan, pastor, hoje pelo podcast, né, por esse episódio, e também a todo mundo que nos assistiu. A gente fica por aqui e, se Deus quiser, sexta-feira que vem, nós vamos pagar a conta da internet e vai dar tudo certo, meu irmão. A gente agradece e fica por aqui. Pai do Senhor, meus irmãos.